Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo, para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeon, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui, já rotos, e essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram, por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão, e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz, e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou-os Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo: Habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: É que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós,
Por isso tememos muito por nossas vidas, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Nesse dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei como fizera Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeon era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me. Firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeon e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeon mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os derrotou até a Zeca e a Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué, e todo Israel, com ele, ao arraial, a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram, e se esconderam numa cova em Maquedá, e anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los entregou na vossa mão.
Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, o de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército, que tinham ido com ele: Chegai, ponde vosso pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram, e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros. E ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido. E na boca da cova puseram grandes pedras que ainda lá se encontram até o dia de hoje. Nesse mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e a feriu à espada, bem como ao seu rei. Destruiu-os totalmente, e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá, como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel, com ele, passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra ela. E o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel, com ele, passou de Libna a Laquis, sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu Laquis na mão de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, e a feriram à espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram à espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que fizera a Eglon. Executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debir, e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu à espada, a todos os que nelas estavam. Destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebrom, a Libna e a seu rei. Também fez a Debir e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Destruiu a tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu Josué desde Cádiz Barneia até Gaza,
como também toda a terra de Gósen até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás a fogo os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhe Josué como o Senhor lhes dissera. Os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou a fogo. Nesse mesmo tempo voltou Josué, tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era capital de todos esses reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu. E Azor queimou com fogo. Josué tomou todas as cidades desses reis, e também a eles, e os feriu à espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto a Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos dessas cidades e o gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nem uma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe e toda a terra de Gósen, e as planícies, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento dos seus corações para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nesse tempo, veio Josué e eliminou os Enaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades.
Nenhum dos Enaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda esta terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. São esses os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram, da além do Jordão para o nascente, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, desde a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Ardote-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos Refaíns, e que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. São esses os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao monte Alaque, que sobe a Seir, a qual terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, o que havia na região montanhosa, nas planícies, na Arabá, nas descidas das águas, no deserto e no Neguebe, o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, um. O de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebrom, outro. O rei de Jarmute, outro. O de Laquis, outro. O rei de Eglon, outro. O de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O de Geder, outro. O rei de Ormá, outro. O de Arade, outro. O rei de Libna, outro. E o de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. O rei de Tapua, outro. O de Efer, outro. O rei de Afeque, outro. O de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O de Azor, outro. O rei de Sinron, Merom, outro. O de Axaf, outro. O rei de Taanaque, outro. O de Megido, outro. O rei de Quedes, outro. O de Jocneão do Carmelo, outro. O rei de Dor em Nafate-Dor, outro. O de Goim em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. Ao todo, 31 reis. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se considera como dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdod, o de Ascalon, o de Gate e o de Ecrom. Ao sul, os aveus, também toda a terra dos cananeus, e Meara,
que é dos Sidônios, até Afeque, ao termo dos amorreus, e ainda a terra dos Gibleus, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a entrada de Amá. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote, Maim, todos os sidônios. Eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Reparte, pois, a terra por herança a Israel, como te ordenei. Distribui, pois, agora a terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança da além do Jordão para o Oriente, como já lhes havia dado Moisés, servo do Senhor, começando com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salcá, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, o qual Moisés feriu e expulsou. Porém os filhos de Israel não desapossaram os Jesuritas, nem os Maacatitas. Antes Jesur e Maacate permaneceram no meio de Israel até o dia de hoje. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. As ofertas queimadas do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe havia dito. Deu, pois, Moisés a tribo dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, começando o seu território com Aroer, que está à borda do vale de Arnon, mais a cidade que está no meio do vale, e todo o planalto até Medeba, Esbom, e todas as suas cidades que estão no planalto, Dibom, Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Jaza, e Quedemote, e Mefaate, e Kiriataim, e Sibma, e Zerete Saar, no monte do vale, e Bet Peor, e as faldas de Pisga, e Bet Gesimote, e todas as cidades do planalto, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, com outros mais que mataram. A fronteira dos filhos de Ruben é o Jordão e suas imediações. Esta é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu Moisés a herança à tribo de Gade, a saber, a seus filhos, segundo as suas famílias. Seu território Jazer, todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está de fronte de Rabá, desde Esbom até Ramate Mispa e Betonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale, Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, resto do reino de Seom, rei de Esbom, mais o Jordão e suas imediações, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão para o Oriente. Esta é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, as cidades com suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, segundo as suas famílias. Foi o seu território, começando com Maanaim, mais todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades, e metade de Gileade, Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Essas foram dadas aos filhos de Maquir,
filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maquir, segundo as suas famílias. São essas as heranças que Moisés repartiu nas campinas de Moabe, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente. Porém, à tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor Deus de Israel é a sua herança, como já lhes havia falado.